Olá, olá! Vamos aos 7 coisas que você precisa saber sobre Bears e Packers. Claro, tem vídeo para os membros sobre o Philadelphia Eagles. Vitória tranquila até contra o Washington Commanders, né? No segundo tempo, acho que em nenhum momento eu senti que o Washington... Eu assisti ao vivo o segundo tempo, depois eu peguei o primeiro no condensado. Em nenhum momento eu realmente achei que o Washington fosse atrapalhar a vida de Philadelphia. Philadelphia é campeão da NFC East pela primeira vez, um bicampeão nessa divisão desde 2004 também com o Philadelphia Eagles. Cai o maior tabu de não ter títulos consecutivos numa divisão na NFL. Tá para os membros esse vídeo, então assina o Like Plus, venham com a gente. E aqui o vídeo aberto sobre Bears e Packers. Vamos lá, CPF no final, tá? No finalzinho tem o CPF, mas antes a gente tem que falar bastante coisa desse jogo. Primeiro ponto, um jogo bem violento. O Booker acabou indo em cima do capacete do Jordan Love. Infelizmente, ele saiu machucado dessa partida. Saiu com concussão, né? Uma lesão. E, bom, eu honestamente acho que o Malik Willis ele jogou bem o suficiente para os Packers vencerem. Eu honestamente não acho que dá para colocar na conta, só na conta da saída do Jordan Love, essa derrota dos Packers. Até porque, enquanto estava jogando, a verdade é que o Jordan Love não estava jogando tão bem assim essa partida. Tá? E que o Malik Willis ganhou algumas primeiras descidas com as pernas que pegou a defesa dos Bears bem desprevenida. Então não dá pra, na minha opinião, falar que só porque o Jordan Love saiu, os Packers ganharam o jogo, perderam o jogo. Até porque se a gente for considerar só lesão, aí o torcedor dos Bears teria o direito de virar e falar mas o Rome Odunze não jogou, o Luther Burden não jogou, e aí vai ficar uma guerra de lesões e lesões e lesões, e a gente tem que tratar o fato. E o fato é que o Malik Willis jogou bem, daqui a pouco eu falo sobre isso. E o fato é que os dois lados foram bem violentos nessa partida. Teve, por exemplo, um trombão do DJ Moore no meio do campo, completamente desnecessário. Então os dois lados subiram a temperatura. E é a rivalidade mais antiga da NFL. Desde 1921 a gente tem Bears e Packers acontecendo. Os Packers entraram na NFL em 1921, os Bears são de 1920. Os Packers já existiam, mas não estavam na NFL, né? E é a rivalidade mais antiga da NFL. O próprio DJ Moore mostrou isso na entrevista, né? F3 pontinhos, The Packers, e aí depois ele usou um chapéu de queijo ralado no vestiário. É que essa rivalidade estava adormecida. Bastante adormecida por incompetência do Chicago Bears. Mas quem viu Bears e Packers bem no final dos anos 2000, sabe que o bicho pega. E essa rivalidade com os dois times bem, ela pode ser a mais intensa da NFL. Ou, no mínimo, na mesma prateleira de Steelers e Ravens, por exemplo. Com as duas equipes bem. Então... E assim, nos últimos anos, os Bears foram o irmão mais novo que apanhava no videogame e todos os momentos, talvez, né, dos Packers. E isso é um ingrediente a mais para Chicago nessa rivalidade. Não estou justificando, não pode acontecer nenhuma das duas coisas que eu falei. Mas se tiver mais um Bears e Packers nos playoffs, vai ser ainda pior, tá? Vocês podem ter certeza. Aliás, o lance do Booker é, acima de tudo, estúpido, né? Porque ele pode ter uma concussão engajando no capacete daquela forma. Bom, antes de falar de DJ Moore, antes de falar de Micah Parsons, da ausência dele, etc., eu queria falar da gestão de relógio que os Bears tiveram no final do quarto período, né? Porque, assim, foi bem mais sorte que juízo ali, vamos falar a verdade? Porque a maior tranquilidade do mundo do Cairo ali para chutar o onside kick e tudo mais. E nessa, se os Bears não recuperam a bola, ou se eles chutam um kickoff normal, provavelmente Chicago teria a bola depois de um three and out com 30 segundos. E aí não daria tempo para provavelmente mais nada, tá? Então, foi mais sorte que juízo nesse ponto. Chicago chegou a ter 0,5% de chance de ganhar esse jogo. CPF. Eu não desliguei a TV, eu não fui dormir, obviamente, porque jamais farei algo assim. Mas eu tava largado no sofá, assim, tipo... Ai, mais uma vez. Mas já tô acostumado, não tá doendo mais. Pelo menos a gente lutou de novo. Ano que vem, talvez as coisas melhorem. E aí veio um sidekick e, tipo... Nossa. Foi tipo quando me passaram no conselho de classe na oitava série que eu tinha tipo ido muito mal em matemática e me ligaram avisando que eu tinha sido aprovado. Era um excelente aluno de história, geografia, biologia, mas matemática eu sempre pulei etapas dos exercícios porque meu pensamento é muito rápido e eu acabo pulando etapas. Não é uma falta de concentração, não é, sei lá, TDAH, enfim, não é nada disso. É questão de eu não ter paciência, às vezes, para as etapas dos exercícios de matemática, enfim. E que eu era um tremendo um vagabundo também, que só queria jogar Madden Win Eleven e comer meu macarrão tomando Sprite. Tudo que eu queria era isso. E eu não estudava para a véspera da prova só. Mas enfim, foi a mesma sensação. Foi exatamente a mesma sensação. Voltando.
Mais sorte que juízo, tá? Mais sorte que juízo, não é a primeira vez que isso acontece com o Ben Johnson. DJ Moore, uma das 4 bolas, game balls, dadas pelo Ben Johnson no vestiário foi para o DJ Moore, que teve 5 de 7 nessa partida para 97 jardas. Melhor marca dele na temporada. Isso é ainda mais significativo, por quê? Porque o Roman Dunze não jogou e o Luther Burden não jogou. Chicago estava absolutamente desfalcado nesse jogo. A segunda opção de wide receiver era o Zaccheaus, que inclusive o nosso Zacarias tomou um drop no meio do campo que eu quase taquei controle na TV. Então, é ainda mais importante isso que aconteceu. Isso fala muito sobre o próprio DJ Moore, sobre a secundária dos Packers, talvez um calcanhar de Aquiles desse time seja a secundária, embora os cornerbacks tenham evoluído, mas é uma secundária que se for jogar no mano a mano sem a ajuda de safety, como aconteceu em alguns momentos, pode dar ruim, tá? Pensando em pós-temporada. E o DJ Moore teve um grande jogo, de verdade, um grande jogo. 5 recepções, foi fundamental na vitória, sobretudo com a recepção na prorrogação. Muita gente com polêmica de arbitragem, que a bola bateu no chão e tudo mais. Eu não vi nenhum ângulo que isso seja conclusivo para reverter a marcação, tá? Honestamente, não vi. E acho difícil que a NFL voltasse, os árbitros voltassem nessa marcação, mesmo com um ângulo que entregasse um pouquinho mais que a bola mexeu. Eu não vi nenhum que entregasse isso, tá? Nem a dúvida me gerou e, assim, absolutamente zero clubismo aqui, gente. Vocês sabem que eu não sou muito fã de falar de erro de arbitragem. Já teve, por exemplo, teve vezes que eu destaquei erro de arbitragem a favor dos Bears e contra os Packers há 2 semanas. Não foi marcado holding no Micah Parsons em muitas jogadas. Dessa vez eu não acho que foi, mas fato é, foi um baita passe. Daqui a pouco eu falo sobre o Caleb. Sobre o Caleb, sobre a defesa de Green Bay, sobre o Micah Parsons, aliás, a quarta coisa que você precisa saber é que na ausência do Micah Parsons, o Jeff Hafley tomou uma postura bem agressiva de mandar bastante blitz nos 3 primeiros períodos. 43% de blitz em cima do Caleb Williams nos 3 primeiros períodos e deu muito certo. O Caleb muitas vezes apavorado, muitas vezes jogando a bola fora, muitas vezes impreciso. Cuidou bem da bola, não vi nenhum passe que seria interceptável, vamos dizer assim. Mas no quarto período ele reduziu essa porcentagem de blitz e quando ele usou no quarto período na prorrogação, aí deu ruim. Porque aí talvez a linha ofensiva de Chicago estivesse um pouquinho mais esperando isso, o próprio Caleb também recuando mais. E aí, pelo uso exacerbado, talvez, nos 3 primeiros períodos, virou o lado do outro. Por quê? O touchdown no quarto período foi com uma blitz e o touchdown para o DJ Moore na prorrogação de 46 jardas também foi uma blitz. E você vê que o Caleb ele recua bastante no pocket, né, já esperando a blitz. Então foi bastante agressiva a defesa do Hafley, em boa parte do jogo deu certo. No derradeiro, no quarto período e na prorrogação, não, deu errado, tá? E o que eu acho é que sem o Micah Parsons, o Hafley tem que tomar bastante cuidado quando ele vai escolher blitz, porque expor o Nixon em profundidade pode ser um problema. Eu acho que os cornerbacks de Green Bay evoluíram neste ano, mas calma aí também, né? Vamos lá. Se o Jordan Love tivesse jogado esse jogo, teria vencido? Eu não sei, porque o Malik Willis jogou muito bem. E aí o problema apareceu na red zone, que é um problema crônico do Matt LaFleur, tá? Sobretudo depois da lesão do Tucker Kraft, isso é uma questão. Mas é um problema crônico da era Matt LaFleur. Em alguns anos foi pior, isso melhorou, mas 0 de 5 na red zone. Isso foi o fator. Eu não vou tirar o mérito da defesa dos Bears nesse ponto, quando o campo ficou um pouco mais curto. E é menos espaço para o Malik Willis correr e tudo mais. Mas o que eu queria destacar é o seguinte, o Malik Willis evoluiu muito como passador também, tá? Escolhendo bem os momentos, não foram tantos passos, mas escolhendo bem os momentos para passar a bola. Para um time que tem um titular um pouco móvel, e você quer um reserva móvel, o Malik Willis é uma excelente opção. Ele ganhou jogos ano passado contra Tennessee, contra Indianapolis, e ele poderia ter ganho esse jogo, tá? Ele não comprometeu. Não acho que os Packers perderam por conta do Malik Willis. Muito pelo contrário. Em alguns momentos, os Packers mantiveram-se vivos na partida por conta do Malik Willis correndo com a bola. E a defesa dos Bears completamente despreparada para um quarterback correndo. Claro que eles se prepararam a semana inteira para enfrentar o Dennis Allen, preparou essa defesa para enfrentar o Jordan Love, que corre bem menos com a bola, mas bem despreparada. A sexta coisa, aliás, é que essa defesa terrestre dos Bears, eu bato nessa tecla há bastante tempo, porque é frustrante. Contra os Eagles, contra o Saquon Barkley, não foi problema. Ontem foi. O Emmanuel Wilson teve 7,5 jardas por carregada contra box leve de 6 jogadores. Então, se os Bears enfrentarem um time com um bom quarterback e com um jogo terrestre forte, eles vão cair. E eu vou dar o cenário para vocês. Se acontecer um milagre do Chicago Bears chegar no Super Bowl e esse Super Bowl for contra o Josh Allen, James Cook e o Buffalo Bills, os Bears vão perder esse jogo. Ou talvez não tanto, porque a defesa terrestre dos Bills é ainda pior, mas vai sofrer, tá? Então, pensando em pós-temporada, e o termômetro excelente já é semana que vem contra os 49ers e o Christian McCaffrey, que vai ter bastante volume. A defesa terrestre de Chicago, ela dá suas rateadas. Olho nisso. Sétima coisa que você precisa saber é que o Caleb Williams, ele calou absolutamente todos os malucos, e meus advogados pediram para eu não usar outros adjetivos,
que falavam que ele não poderia liderar um time na NFL porque ele pinta a unha. Então eu queria saber onde estão essas pessoas, gostaria que elas comentassem aqui nesse vídeo, onde estão vocês? Que falavam que o Caleb, por pintar a unha e chorar no colo da mãe, ele não poderia ser um quarterback vencedor na NFL e comandar um time a vitórias. Cadê vocês? Está em 2025. Por fim, Caleb foi inconsistente, ele continua sendo inconsistente em algumas jogadas, ele continua precisando ser um pouco mais rápido no gatilho, mas ele tem muito talento. Ele tem muito talento. E se a parte mental do jogo dele for mais lapidada, até a parte de mecânica em alguns momentos, também ele tem teto de ser um dos grandes quarterbacks da NFL. Ele já é um dos grandes quarterbacks da NFL? Não. Mas ele já mostrou a evolução da semana 1 contra os Vikings para esse último jogo. Contra a Blitz, por exemplo, era um terror o Caleb Williams ano passado. E ele foi bastante pressionado por Blitz, teve os 2 touchdowns por Blitz no jogo de ontem. É claro que outros quarterbacks eles amadureceram mais cedo, tá? Da mesma classe, inclusive, o Drake May. Mas eu mantenho a minha mesma análise da época do draft. Os 2 quarterbacks com teto mais alto dessa classe são Drake May e Caleb Williams. O Drake May já está chegando bem perto, bem mais perto desse teto, tanto é que ele é candidato a MVP junto do Matthew Stafford. O Caleb Williams está um pouco mais longe ainda. Mas tem certas coisas que você não ensina. Tem certos momentos que o cara é mágico que não dá para ensinar. E o Caleb tem isso. E ele mostrou ontem que ele tem isso. Eu acredito que o passe para touchdown do DJ Moore tenha sido a jogada de passe mais importante do Chicago Bears no século XXI. E o Caleb Williams não precisa fazer muito para tornar-se o melhor quarterback da história dos Bears. Isso diz mais sobre os Bears do que sobre ele. Mas também indica que está bem mais no caminho que a gente já teve antes. O Jay Cutler era profundamente talentoso, mas o Jay Cutler jogava quando ele queria, né? Tem essa questão. Por fim, momento CPF. Acima de tudo, se você entrou nesse vídeo achando que eu ia ofender os Packers ou tripudiar em cima dos Packers ou usar algum tipo de adjetivo pejorativo para a torcida de Green Bay ou para o time, talvez você não me conheça. Eu gosto muito de, como CPF, comemorar os momentos do meu time. É claro que ser contra um rival centenário, um rival que bateu nos Packers ou nos Bears durante anos e anos, foram 11 derrotas consecutivas até ano passado, é claro que é mais gostoso. E é claro que Everaldo Marques e Guilherme Corrêa vão ouvir em algum momento que eu estou pensando ainda no que eu vou falar no WhatsApp nesta tarde de domingo. Mas, acima de tudo, é uma rivalidade muito da hora quando os dois times estão bem. Nossa, é muito da hora. E, novamente, essa é uma rivalidade, já falei isso, mas essa é uma rivalidade que com os dois times bem, elas podem ser de primeira prateleira da NFL. De primeira prateleira nível Steelers e Ravens, por exemplo. Isso aconteceu um pouco no college football com Michigan e Ohio State. Ohio State deu uma traulitada em Michigan durante anos e anos. E aí chegou Jim Harbaugh e as coisas começaram a mudar. Mudou. Então, e a maior rivalidade do college para mim é Ohio State e Michigan, mais que Auburn e Alabama. Então, tem algo bem especial sendo construído entre os dois times. E a gente pode ter mais uma batalha no wild card. Não tenho a menor ideia quem venceria. Eu acho que o mando de campo pode ser muito importante. A torcida dos Bears ontem deu show. Foi maravilhoso ver o torcedor dos Bears no Soldier Field ontem. CPF, eu me senti representadíssimo. Meus olhos encheram de lágrimas em alguns momentos ontem. Sobretudo depois do jogo. Lágrimas de alívio. Porque esporte é do cacete, né? Como a NFL é maravilhosa. E muitos torcedores neutros vendo esse final de partida. Foi muito... Essa temporada tá muito foda. Muita gente largou a mão nessa temporada por N motivos. Como eu falei já, o futebol meio que sequestrou muita gente nesse final de campeonato. Eu espero que as pessoas voltem, porque parece que todo jogo virou, e eu vi alguém dizendo isso, e eu concordo, todo jogo virou jogo do ano. Quinta-feira teve um jogaço, aí agora um jogaço, tomara que o Sunday Night hoje esteja um jogaço também. Assim, incrível. E fazia muito tempo que eu não me sentia como eu tô me sentindo agora. Muito tempo. Talvez 2018 tenha sido a última vez. Eu não tô nem sabendo reagir muito bem, assim, sabe? Acreditar e sei lá, mas é uma sensação muito boa. É uma sensação muito boa. Os humilhados serão exaltados. Um beijo carinhoso, fizemos o Será que Podíamos? E a gente volta com mais. Hoje tem o Sunday Night Football Ravens e Patriots. E amanhã, claro, tem mais vídeos, tem os 7 coisas, tem vencedores, perdedores e muitas outras cositas. Vídeo sobre os Eagles para os membros, tá? Eu te espero, assina o Like Plus. Até a próxima, fizemos o Será que Podíamos? Tan, 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 tan,